Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã, nós começamos mais um dia. Queremos submeter a nossa vontade, o nosso eu, à guia divina. Queremos entregar a nossa vida completamente nas mãos do nosso Deus. É a razão pela qual a cada manhã nós fazemos um pedido especial a Ele. Nos colocamos de joelho, com a palavra de Deus aberta, com os nossos olhos fechados, com as nossas mãos postas. Nós pedimos para que Deus nos abençoe e guie, tome conta do nosso coração, da nossa vida e nos dê a graça de manter o nosso nome escrito no seu livro. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Deus sempre quis se comunicar com o seu povo. Deus sempre quis estar perto do seu povo. Quando Deus cria os nossos primeiros pais, Deus queria que os seus filhos, Adão e Eva, vivessem ao seu lado para todo sempre. Mas nós sabemos que é por causa do pecado que houve necessidade de haver uma separação. Mas o desejo inicial e final de Deus era que os seus filhos vivessem para sempre com Ele. Mas em decorrência do pecado, para que os seus filhos não sofressem as consequências do pecado eternamente, foi necessário que Deus o lançasse para essa terra. Mas Deus faz promessas de restauração. Deus fala para eles que um dia viria aqui essa terra morrer morte de cruz, para que todo aquele que cresce em Jesus Cristo pudesse ter a oportunidade de salvação. Deus continua a se manifestar ao seu povo. Deus continua a se revelar ao seu povo. Deus fala conosco através de sonhos e visões. Deus fala conosco através de outras pessoas. Hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, que é a maior revelação de Deus para a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. Como nós podemos observar no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Daniel, observando esses animais em sonho, ele consegue compreender que os 3 primeiros animais ele conhecia, mas o 4º animal era um animal irreconhecível, terrível, medonho, que causava males a muitas pessoas dessa terra. Estes 3 animais que eram conhecidos de Daniel eram a Lídia, Babilônia e o Egito. Esses 3 animais foram conquistados pelo Império Medo-Pérsia. É o próprio Deus que deu poder aos medos para que eles pudessem conquistar esse poder. Deus estava no controle da história e Deus queria que todos os reinos entendessem que nenhum reino poderia subsistir sem a bênção, sem a condução do Senhor. Mas o 4º animal, que era terrível, esse 4º animal foi julgado por Deus, foi condenado no tribunal celestial, porque esse 4º animal, ele falava mal do próprio Deus, ele condenava o Senhor, ele queria assumir uma postura do próprio Senhor, ele queria adoração para si mesmo. Deus jamais pode aceitar alguém que tenta se colocar no seu próprio lugar. Esse 4º animal é identificado dentro da Bíblia como sendo a Roma papal. Ele vem bem pequeno, como sendo inocente, mas ele cresce e na medida que vai crescendo, ele passa a fazer mal a todos aqueles que estão sobre a face dessa terra, porque ele quer assumir o lugar de Deus, ele quer se colocar no lugar do Senhor, ele quer oferecer perdão dos pecados dos seres humanos, ele quer ser adorado como se fosse o próprio Deus. Ele se intitula como sendo o vigário de Deus. Ninguém nessa terra recebeu essa responsabilidade do Senhor. Somente aquele que pode ser adorado é o Senhor. Inclusive, quando anjos, mensageiros de Deus, vieram a essa terra e que os homens tentaram adorá-los, os próprios anjos falaram que eles não eram dignos de adoração. O único que pode ser adorado é o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Como nós podemos ver no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aqui o próprio Deus é descrito como sendo o ancião de dias. É aquele que tem todo o poder em suas mãos, é aquele que rege todas as nações. Ele não tem começo
e ele jamais terá fim. Foi ele que se assentou no seu tribunal e decretou a condenação desse quarto animal, porque esse animal estava buscando para si o que não lhe tinha direito, que era de adoração. É a razão pela qual esse animal é condenado, e nós entendemos claramente: todo poder, toda pessoa, toda denominação que tenta se colocar no lugar de Deus, oferecer perdão para as pessoas, esses seres humanos recebem a condenação do Eterno. Esse mesmo poder foi condenado pelo céu, porque esse poder, se intitulando como tendo autoridade divina, ele poderia matar os santos do Senhor. E quando nós olhamos para a história, nós podemos observar que na Idade Média, quantos cristãos foram mortos por amar a verdade, por defender a verdade, por viver a verdade. E esse quarto animal, denominado como sendo a Roma papal, é ele que nesse período se identifica como tendo autoridade para tirar a vida dos santos do Senhor. Deus no seu santo trono se assentou, o ancião de dias julgou esse quarto animal e o condenou como sendo indigno de receber liberdade para dar continuidade nas suas ações. Daniel capítulo 7, o versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Podemos observar que desde a época de Daniel, Deus já estava abrindo os olhos do seu povo. Deus não queria que nenhum dos seus filhos perecesse por falta de conhecimento. Os seus filhos poderiam perder a salvação se assim escolhesse, mas Deus queria abrir os olhos e ensinar o caminho pelo qual eles deveriam caminhar. Esse quarto animal, que é denominado como a Roma papal, ele tentaria mudar os tempos e a lei. Ele falaria contra o próprio Deus Altíssimo, e nós podemos observar nos dias em que nós estamos vivendo. Esse poder tem dito que Deus não é o Criador dos céus e da terra, que essa terra foi criada por um processo evolutivo, completamente contrário à palavra de Deus. Quando abrimos a Bíblia, claramente nós conseguimos observar, nos primeiros livros da Bíblia, Moisés recebeu a revelação divina para escrever dizendo que Deus criou todas as coisas. E o último livro da Bíblia afirma que será esse mesmo Deus que um dia irá colocar um ponto final na história do pecado. Esse quarto animal, que é denominado como sendo a Roma papal, ele fala que quando um ser humano morre, esse ser humano automaticamente, depois que morre, ele vai para o céu. Mas a palavra de Deus nos afirma que ele fica sepultado na terra. E quando Cristo voltar aqui a essa terra, é o próprio Deus que mais uma vez dará vida a esse corpo sem vida, inerte, e esse ser humano passará a viver. Essa mensagem está em plena harmonia com o que nós encontramos lá no livro de Gênesis. É Deus que cria Adão e sopra nele o fôlego de vida. Quando um ser humano perde o fôlego de vida, ele deve ser sepultado. E é do pó da terra que Deus um dia irá ressuscitar todos aqueles que creram na sua palavra e amaram ao Senhor. Esse quarto animal, ele continua a falar contra Deus, tentando mudar as leis de Deus e o tempo do Senhor. É ele que disse que o sábado não é o dia para ser adorado, e sim o domingo. Mas onde é que nós encontramos dentro da Bíblia essa mudança? Nenhum de nós até hoje conseguimos encontrar essa mudança. Mas esse quarto animal continua a falar, dizendo que ele tem a autoridade de Deus para fazer essas mudanças. Ele mudou os tempos, ele mudou as leis, e ele tem tentado mudar a palavra do Senhor. Mas hoje, amigo, nós precisamos estar seguros na palavra de Deus. Cada um de nós precisamos nos alimentar a cada dia da palavra do Senhor, para que nós não possamos ser enganados pelas falácias desse quarto animal. Tenha certeza de uma verdade: o desejo de Deus é que todos nós possamos ter plena compreensão da sua palavra. É por isso que o livro do Apocalipse, algumas pessoas olham para ele e imaginam que é um livro fechado, mas pelo contrário, é um livro aberto. Aquele que tem a palavra de Deus nas mãos consegue entender a palavra do Senhor. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a sua verdade.
Hoje, se você ainda não a consegue compreender no todo, clame por Ele, se humilhe diante dEle, abra seu coração e tenha certeza que Deus, gradativamente, através do seu Espírito, irá abrir os seus olhos, o seu entendimento, para que você compreenda as verdades que Deus espera que os seus filhos possam ter nos dias em que nós estamos vivendo. Querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Nos ajuda a cada dia a fazermos a Tua vontade. É por isso que nós nos colocamos em Tuas mãos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele se levante. Conceda a sua graça. É a minha oração, o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.